graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém? Desejo à igreja um feliz e abençoado sábado. Agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui entre vocês, mais uma vez, não nesse ano ainda, mas no ano passado eu estive compartilhando a mensagem em duas oportunidades na igreja do Juvevê, uma no início do ano, e depois o Senhor me deu o privilégio de fazer aqui uma meia semana de oração. Agradeço pelo convite, agradeço pelo carinho com o qual sempre sou recebido na igreja. Tem pessoas aqui por quem eu tenho um amor muito especial, e eu acredito que aqueles por quem tenho esse sentimento, esse carinho, sabem quem são. Bom, eu gostaria, antes de começar, de fazer uma saudação muito especial. Tem alguns amigos nos visitando aqui. Esse mês de janeiro eu venho de uma maratona de aulas de Daniel e Apocalipse em uma escola que na realidade é um espaço educativo, fundado por um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia lá em Jacareí, que é o Raul Souza, e o Senhor nos deu a alegria de termos uma franquia aberta aqui na nossa região, mais precisamente em São José dos Pinhais. E no mês de janeiro agora está sendo desenvolvida a primeira turma desse projeto, onde as pessoas ficam hospedadas nesse local por 28 dias, recebendo aulas sobre nutrição, fisiologia, evangelismo, doutrinas, culinária e etc. Um dos professores, por exemplo, eu sei que já esteve aqui entre vocês, que é o doutor Ricardo Vargas, a doutora Márcia, e eu também tenho compartilhado as mensagens proféticas nesse local. E nós temos aqui um grupo de amigos que estão já entrando na última semana de curso e que vieram nos visitar. Acho que eles estão meio dispersos. Podem levantar as mãos aí para o pessoal saber, o pessoal lá do Viva. Aí, que Deus abençoe a todos vocês e que da mesma maneira a mensagem fale ao coração de todos. E para aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais desse projeto, é um casal da minha igreja, da Água Verde, que é a Kika e o Júnior, eles estão aqui à frente também, que estão tocando o barco nesse grande desafio que é desenvolver esse propósito evangelístico. Mas tem sido uma grande bênção e vocês estão convidados a conhecer. Inclusive, acho que agora no mês de maio vai ter uma semana toda de programação e no mês de setembro nós teremos lá novamente uma turma de 28 dias com esse trabalho. Mas enfim, sem mais demoras, para aqueles que não conhecem, apenas digo que eu tenho um canal no YouTube e se você quiser dar uma ajuda lá no meu canal, estamos com 32 mil e alguma coisa de inscritos e ali eu compartilho vários vídeos de pregações e temas diversos nesse meio de comunicação, nessa rede social. Se chama Última Verdade Presente, o nome do canal. Tá? A mensagem dessa manhã, o tema será a soberania de Deus. E antes de começar, eu gostaria de convidá-los, assim como estão, fecharem os olhos para falarmos com o Senhor. Pai nosso e todo-poderoso Deus, que habitas nas alturas dos céus, nós te adoramos nessa manhã na beleza da tua santidade e abrimos o nosso coração ao Senhor, agradecidos em primeiro lugar, porque chegamos ao final de mais uma semana, onde creio fomos alvos da tua graça, da tua misericórdia, dos teus livramentos, da tua salvação, da tua provisão, e de maneira muito especial, nós agradecemos porque nós temos sido agraciados também pelo descanso prometido em Cristo Jesus. Aqui estamos na casa do Senhor. As necessidades, como já orara a tua serva Alda, são muito diversas, Pai. Aqui, diante da igreja, eu me coloco na qualidade de um pecador que reconhece as suas limitações, um pecador que declara diante da Assembleia
que eu não tenho a capacidade de atender às necessidades do teu povo. E é por isso que aqui neste local, eu oro, Senhor, para que eu seja diminuído e que o Senhor seja engrandecido nessa manhã. E que aqui atrás desse púlpito a minha vida esteja simbolicamente escondida atrás da rocha dos séculos, que é Cristo Jesus. E que ao concluir essa mensagem, a igreja saia deste templo, não louvando o pregador, não elogiando a oratória, não dando glórias à eloquência, mas exaltando e bendizendo o nome santo e todo-poderoso do Deus que habita nos altos céus. E é por isso que eu me entrego em tuas mãos, pedindo que o Senhor me use para a tua glória e para o crescimento da igreja, e que nesta manhã a igreja do Juvevê e a igreja do Reino dos Céus sejam uma só, e que o Senhor Jesus Cristo seja o nosso bom pastor. Essa é a minha e a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, versículos 10 ao 15 e depois do 21 ao 31. Versos 10 ao 15. O soberano, o Senhor vem com poder. Com o seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está e seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, que lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Saltemos agora o versículo 21, e vamos até o 27. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são como pequenos gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Até aí. As palavras que nós acabamos de ler foram primeiramente dirigidas aos judeus que viviam sob o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Os 4 eram reis do reino de Judá. O ministério de Isaías se cumpriu mais ou menos entre os períodos de 739 a.C. até o ano de 686 a.C.
para nos situarmos um pouco melhor na história, foi a época do apogeu do reino da Assíria, um reino importante, relevante, por toda a sua influência na história do mundo. E a Assíria tem também uma participação grande na história do povo de Deus, uma vez que no ano 722 a.C., o reino de Israel, onde habitavam as 10 tribos de Judá, ou melhor, as 10 tribos de Jacó, caíram nas mãos do rei da Síria. Agora, falando sobre o povo de Deus, as características do povo nessa época era de grande prosperidade material. Só que enquanto o povo prosperava materialmente, espiritualmente o povo estava em declínio, estava em ruínas. A Bíblia mostra, por exemplo, já no início de Isaías, o Senhor dizendo que não suportava a formalidade do culto do povo de Deus. Ele diz que não aguentava mais as festas de lua nova, os dízimos, as celebrações, os sábados e etc. Ou seja, a Bíblia mostra que havia muita formalidade entre o povo de Deus. Além disso, o povo de Deus também era injusto. Os que eram ricos oprimiam o trabalhador, não cuidavam do órfão e da viúva. Também havia entre o povo de Deus imoralidade sexual e profunda idolatria. E no meio dessas características terríveis do povo do Senhor, ele envia o profeta Isaías e divide o livro em 3 seções, onde as 2 primeiras poderiam ser definidas como seções de mensagens de repreensão, juízo, disciplina e exortação. E a última, como que num giro de 180 graus, o Senhor passa a consolar, confortar e dar esperança ao seu povo por intermédio do conteúdo das profecias desse livro. Tanto que, se você prestou atenção, o primeiro versículo que lemos em Isaías 40, Deus está ali, versículo 10, vindicando a sua soberania. O povo de Deus tinha diante de si um cativeiro babilônico. Deus disse que usaria Nabucodonosor como seu servo e que eles seriam levados como escravos para a Babilônia. E as esperanças do povo de Deus tinham praticamente se desfalecido. Eles já não tinham mais expectativa de vida e esperança de viver em Jerusalém. Nesse momento, Deus vai vindicar a sua soberania, no capítulo 40 que lemos, mostrando o seguinte para o seu povo: não se preocupem, vocês vão ser escravos, coisas ruins vão acontecer entre vocês, mas eu, como soberano, ainda estou no controle da história de vocês e na história desse mundo. E assim, ele inicia no verso 10, dizendo: o soberano, o Senhor, vem com poder, e com seu braço forte, ele governa. Para nós entendermos um pouquinho da importância desse tema da soberania de Deus, eu gostaria de compartilhar com vocês o ponto de vista de alguns estudiosos, alguns deles teólogos, e o outro que eu vou mencionar é Ellen White, que cremos ser mensageira de Deus. O Dr. James Packer, que é um teólogo anglicano, diz que o instinto cristão de confiança e adoração é poderosamente estimulado pelo conhecimento da grandeza de Deus. O que ele está dizendo é que quanto mais eu conheço a grandeza, a majestade, a dimensão, a transcendência de Deus, mais eu sou impulsionado a adorá-lo, a reverenciá-lo, a respeitá-lo de acordo com a sua dignidade e grandiosidade. Além disso, um autor adventista já falecido, que é o Schwantz, diz que a crença na atividade providencial ou soberana de Deus é parte essencial da fé bíblica. Por fim, Ellen White cita em 2 ocasiões que a soberania de Deus compreende a plenitude de bênçãos a todos os seres criados. E aqui, no livro Testemunhos Seletos, ela vai dizer que o bem-estar do homem está ligado à soberania de Deus.
Portanto, baseado na Bíblia e no comentário desses estudiosos, eu sou levado a crer que compreender a soberania de Deus é fundamental para a nossa adoração, porque é impossível adorarmos corretamente a esse Deus se nós não conhecemos quem Ele é e o que Ele faz. E por essa razão a Bíblia, em diversas oportunidades, vai trazer para nós, vai elucidar esse conceito da soberania de Deus. Aqui, por exemplo, eu separei 3 versos que, embora não nomeiem esse atributo, nos ensinam por que Deus é soberano. Os 2 primeiros textos do livro de Jó dizem: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Na sequência, versículo 13 do capítulo 23, mas se ele, Deus, está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. E por fim, no livro de Salmos, tudo quanto aprouve ao Senhor Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Portanto, Deus é soberano porque Ele é supremo. A soberania de Deus nada mais é do que o exercício da sua supremacia. Todos nós que estamos aqui temos sonhos, temos propósitos para o ano de 2019. Alguns deles serão realizados, outros não serão realizados, por uma simples razão, porque aquilo que nós desejamos, nem sempre nós temos a capacidade de colocar em prática, mas com Deus não é assim. Aquilo que a sua alma deseja, aquilo que a sua mente pensa, aquilo que o seu coração planeja, como Deus é todo poderoso, Ele é capaz de executar os conselhos soberanos da sua vontade, e por isso Ele é soberano. E a soberania de Deus, ela é tão majestosa, tão grandiosa, que não apenas as criaturas animadas de Deus respondem às ordens da sua soberania, mas aqui, por exemplo, nós temos diversos exemplos bíblicos, onde a própria natureza inanimada e irracional responde à soberania de Deus. Quando Deus ordena, por exemplo, o mar vermelho se abre, a rocha concede água, quando Deus ordena a terra, ela se fende ao meio, Ele para o sol, é óbvio que entre aspas, porque nós sabemos que não é o sol que está em movimento, Ele faz o ferro flutuar, Ele faz o fogo não queimar, a jumenta falar, os corvos alimentarem Elias e os leões virarem mansos e até vegetarianos, porque Deus é soberano. Certa vez, o Senhor Jesus estava em Jerusalém, os discípulos e todo o povo estava exaltando a majestade de Cristo, com hosanas, glória, aleluias ao filho de Davi, e os fariseus ficaram revoltados com aquilo. E a resposta do Senhor Jesus evidencia a dimensão da sua soberania quando Ele diz assim: se eles não clamarem, as pedras clamarão. Deus é todo poderoso, Deus é cheio de majestade, e Ele é tão poderoso que se Ele quiser, Ele faz as pedras falarem e cantarem, e como diz João Batista, Ele pode suscitar filhos de Abraão das pedras, se assim for da sua vontade. Alguns outros autores, por exemplo, no livro Os Atributos de Deus, o autor diz o seguinte: não há atributo mais consolador para os seus filhos do que o da soberania de Deus. Para os filhos de Deus, não deveria haver nada por que lutar mais zelosamente do que a doutrina de que o seu Senhor domina sobre toda a criação. Um outro autor, esse é o Paul Washer, no livro O Único Deus Verdadeiro, diz que a soberania implica uma relação de alguém exercendo autoridade sobre outro. Se nós realmente reconhecermos a soberania de Deus, então vamos nos colocar diante dele em reverente submissão à sua vontade. Ou seja, o que esse texto quer nos dizer? Que Deus é o dono da sua vida. Deus é o dono da sua trajetória. Hoje nós vivemos em uma época onde o cristianismo foi relegado a um cativeiro particular.
Os cristãos pensam que nós temos duas dimensões na nossa vida, uma pública e uma particular. E a religião tem a ver só com a esfera particular e não com a esfera pública. Mas quando eu entendo a soberania de Deus, eu compreendo que Deus é soberano do seu dinheiro, Deus é soberano da sua visão política, Deus é soberano da sua despensa na sua casa, Deus é soberano sobre o seu guarda-roupa, Deus é soberano sobre o que você escuta, os seus ouvidos, Deus é soberano sobre os seus olhos, o que você vê. Em curtas palavras, Deus é o dono e tem autoridade sobre a sua vida e sobre cada célula que está presente no seu corpo. Isso é a soberania de Deus. Ele manda e você obedece. Ele diz e você executa simplesmente os propósitos da sua soberana vontade. O grande problema é que, muito provavelmente, de todos os atributos de Deus, e esse tema tem falado assim muito forte ao meu coração, desde o início do ano passado, eu tenho sido tocado pelo Espírito Santo a estudar sobre os atributos de Deus. Eu creio que o grande problema da igreja contemporânea, de nós termos assim, mais de 30 mil igrejas cristãs, é fruto da igreja não conhecer a Deus. E quando a igreja não conhece a Deus, nós temos um caminho perigosíssimo. É por isso que nós vemos o mundo, por exemplo, audacioso, chamando ao nosso Deus muitas vezes de o cara lá de cima. Ou Armandinho, como dizia, falando do nosso Deus, dizendo como se Deus fosse um moleque apaixonado, sentimentalista, dizendo que quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. Ou então, como no ano passado, Daniela Mercury e uma outra transexual, que eu nem sei quem foi, dizendo que Jesus é travesti, bicha ou homossexual. Quando eu vejo um mundo que tem a audácia de blasfemar contra o nosso Deus, eu não coloco isso na conta do mundo. Eu acredito que o mundo blasfema contra Deus porque a igreja tem dado um exemplo equivocado de quem é Deus, e por essa razão o mundo não teme ao nosso Deus. E assim sendo, creio eu que de todos os atributos de Deus, a soberania é aquele que o diabo mais odeia. E odeia porque se ele reconhece a soberania de Deus, ele tem que reconhecer que ele não faz nada sem que Deus autorize que ele faça. Ele até pode tolerar que você diga que Deus é santo. Ele até pode suportar que você diga que Deus é amor. Mas dizer que Deus é soberano é como se ele estivesse entregando o jogo, ou seja, eu não tenho poder para fazer o que eu quero, porque no final das contas, quem autoriza ou não o que eu faço é Deus. E assim sendo, ao longo aí da nossa idade mais contemporânea, creio eu que Satanás dá uma ideia filosófica para um dos grandes expoentes da pós-modernidade, que seria responsável por tirar realmente Deus do seu trono e da sua soberania. Nietzsche. E Nietzsche, no livro Assim Falava Zaratustra, ele apresenta esse conceito que em alemão se diz, eu acho que é assim, Übermensch. E Übermensch seria o conceito do super-homem. Ou seja, o homem alcançou um nível de intelectualidade, de racionalidade, de cientificismo tão alto que nós não precisamos mais do mito judaico-cristão na nossa vida. Como disse o Felipe Neto, que tem influenciado muitos jovens da nossa igreja, é um youtuber famoso da internet, e eu advirto aos pais que tenham muito cuidado com o que vocês deixam os seus filhos assistirem. Porque certa vez eu vi um conteúdo dele dizendo que na acepção dele Deus era uma força e que ele não precisava de um livro de regras e normas dizendo o que ele precisa fazer e o que ele não precisa fazer. Pelo que eu conheço da história bíblica, a primeira criatura que chegou ao ponto de dizer que não precisa de uma lei ou de um livro dizendo o que ele deve e o que não deve fazer é Lúcifer. E quando eu ouvi aquilo, eu ouvi Lúcifer na boca daquele jovem. E assim, aqui nós vemos então um filósofo dizendo que nós não precisamos mais de Deus. O ser humano é capaz de entender o mundo, de desvendar os mistérios do mundo pela sua razão, e a razão do ser humano substitui agora o lugar da divindade no nosso coração. E assim ele declara, nesse mesmo livro, como o ser humano cresceu a ponto de chegar ao divino, digamos assim, ele declara as famosas palavras dizendo, Deus está morto. A pós-modernidade matou Deus. Não fisicamente, mas matou Deus no seguinte sentido. Se nós recuamos um pouquinho mais, nós vemos que Darwin tirou Deus da natureza.
Avançando um pouquinho mais, nós vemos que Marx tirou Deus da história sociológica do mundo. Freud tirou Deus do inconsciente dos seres humanos. E finalmente Nietzsche simplesmente declara aquilo que o diabo gostaria que acontecesse, ou seja, como Deus foi removido de todo o seu trono de glória, Deus morreu. Nós não precisamos mais desse Deus judaico-cristão. Uma outra evidência da luta que a nossa cultura tem mantido para remover Deus do seu trono soberano é essa frase. Essa frase que muitas vezes é repetida por pessoas da igreja, dizendo meu corpo, minhas regras. Mas essa é uma frase diabólica, herética e antibíblica. Porque na teologia desenvolvida pelo apóstolo Paulo, o meu corpo pertence a quem na realidade? A Deus. Ou seja, quem manda no meu corpo não sou eu. Eu não posso furar o meu corpo se eu quiser, fazer uma tatuagem se eu bem entender, ou abortar dependendo da minha boa vontade. Não, a Bíblia diz que Deus é soberano sobre o meu corpo, porque o corpo dos seres humanos é o templo de quem? Do Espírito Santo de Deus. Tem uma filósofa judia chamada Hannah Arendt, que diz que um dos grandes problemas da pós-modernidade é justamente chegar à conclusão de que o ser humano nunca vai precisar se assentar num trono diante de Deus para dar satisfação daquilo que ele faz e não faz na sua vida. E assim sendo, a nossa cultura atual tem tirado Deus do seu trono. Para quem esteve estudando na escola sabatina hoje, nós vimos um pouco sobre a soberania de Deus ali entronizado, uma coisa gloriosa, uma apoteose no reino dos céus, e a nossa cultura tem tirado Deus do trono do universo. Para a gente avançar um pouco, Ellen White diz que os homens são tão persistentes em excluir a Deus da soberania do universo, que degradam ao homem e o despojam da dignidade de sua origem. Ou seja, como o diabo odeia Deus, ele faz o homem declarar que veio de micróbios e macaco e não reconhecer que nós viemos das mãos soberanas de um Deus todo-poderoso e feitos à imagem e semelhança dele. Além disso, no livro Com Vergonha do Evangelho, o pastor John MacArthur diz que não existe doutrina mais desprezada pela mente natural do que a verdade de que Deus é absolutamente soberano. O orgulho humano odeia a ideia de que Deus a tudo ordena, a tudo controla e reina sobre todas as coisas. Para esclarecer um pouquinho melhor isso para você, Lutero certa vez chegou para Erasmo de Roterdã, que era um cristão humanista do século XVI, e ele disse assim: Erasmo, as suas ideias sobre Deus são demasiadamente humanas. E é o problema que eu acredito que a igreja cristã vive hoje. E aí eu uso esse exemplo aqui para ajudar a gente a entender melhor o que eu quero dizer. Nós vemos hoje muitos bonequinhos de Jesus, para ajudar as crianças a entenderem melhor as historinhas bíblicas. Mas o grande problema é que nós adultos temos praticamente convertido Jesus em um boneco. Eu, quando era criança, não gostava muito de carrinho, eu gostava de boneco. E aí eu tinha lá numa caixa vários bonecos. Tinha boneco do Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco. Eu era bastante viciado em desenho japonês e eu brincava muito com os bonecos. E o boneco, você faz com ele o que você quiser. Você manipula o boneco. Você levanta o braço dele quando quer. Quando você enjoa dele, joga ele dentro da caixa. E quando você lembra dele de novo, você pega. E o que eu quero dizer com isso? Que é mais ou menos assim que nós temos tratado esse Deus soberano. É como se Deus pudesse ser manipulado por nós como um boneco. Quando eu preciso dele, eu tiro ele de dentro da caixa, mas ainda assim para manipular os seus braços, de acordo com a minha vontade, e não de acordo com a vontade do Todo-Poderoso. Agora se segurem aí na cadeira, porque tem dois textos aqui bastante fortes sobre esse problema que eu estou compartilhando. Um deles no livro Conhecimento de Deus, dizendo assim: hoje em dia, é dada grande ênfase à ideia de que Deus é pessoal. Mas esta verdade é de tal modo enunciada que nos deixa a impressão que Deus é uma pessoa do mesmo tipo que nós, fraca, inadequada, ineficiente e um tanto patética, mas este não é o Deus da Bíblia. Ou seja,
O ser humano evidencia tanto hoje que Deus é amor, Deus se fez homem, a imanência de Deus, que muitas vezes ignora sua transcendência. Isso é um grande problema. A perda de equilíbrio vai gerar conclusões equivocadas sobre o caráter de Deus. O autor A.W. Pink, ele vai ainda ser mais agressivo, dizendo assim: o Deus deste século XX, ainda no século dele, não se assemelha mais ao soberano supremo das Escrituras Sagradas, do que a bruxuleante e fosca chama de uma vela se assemelha à glória do sol ao meio-dia. O Deus de que se fala atualmente no púlpito comum, comentado na escola dominical, ele não era adventista, era puritano, em geral, mencionado na maior parte da literatura religiosa da atualidade e pregado em muitas das conferências bíblicas assim chamadas, é uma ficção engendrada pelo homem, uma invenção do sentimentalismo piegas. Os idólatras do lado de fora da cristandade fazem deuses de madeira e de pedra, enquanto que os milhões de idólatras que existem dentro da cristandade fabricam um Deus extraído de suas mentes carnais. Quando eu li esse texto, eu quase caí de costas. Ele é duro. Eu costumo comparar o cristianismo hoje com os gregos no passado. Os gregos, como eles eram extremamente carnais, e eles queriam dar vazão às suas carnalidades, quando eles viam lá, por exemplo, o grego gostava muito de vinho. Então, para justificar o uso do vinho, eles criavam o deus do vinho. Como eles gostavam de sexo, eles criaram também o deus do sexo. E assim eles criaram um deus para cada tipo de paixão que eles tinham. É mais ou menos o que ele está querendo dizer aqui. Mas depois dessa longa contextualização, eu gostaria agora de voltar com vocês lá para Isaías capítulo 40. E nós vamos mostrar que no meio dessa complicação cultural, já na época de Isaías, mas também para o nosso tempo, o Senhor vai começar a declarar quem Ele é. Então agora imagine o seguinte, imagine que Deus está aqui na igreja de Juvevê, e eu creio que Ele está aqui. E o Senhor vê as nossas dificuldades culturais. Ele vê que para muitos de nós Ele foi tirado do seu trono soberano. Então agora Ele vai diante da igreja do Juvevê dizer quem Ele é. E a primeira declaração que Ele vai fazer é mostrar a sua soberania na criação. Versículos 12 e versículo 22. Leiamos novamente. Versículo 12. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas em seus pratos? Agora vai ao versículo 22. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como pequenos gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Vamos lá. Primeiro, a Bíblia diz que Deus mede as águas na palma da sua mão. Eu li esse texto e eu tive a curiosidade de, na hora, eu estava na cama preparando ali as coisas, e aí eu fui na cozinha da minha casa. Eu abri a torneira da cozinha bem pouquinho e deixei a torneira gotejando. Eu estendi a concha da minha mão para medir quantas gotas caberiam na concha da minha mão. E quando chegou na 10ª gota, já estava vazando. Aí ainda não contente, pensando, né, a gente, ser humano, gosta sempre de não, mas eu acho que eu consigo mais. E aí eu juntei as minhas duas mãos e coloquei bem apertada. E coloquei debaixo da torneira. 70 gotas, já é bastante já, né? 70 gotas, aí começou a cair da minha mão. Aí eu fui na internet fazer uma pesquisa e descobri que em 1 litro de água, você tem cerca de 20.000 gotas em 1 litro de água. Na revista super interessante do ano de 2009, nos foi dito que só de água salgada, o planeta Terra tem 1,3 trilhão de litros. Eu pensei o seguinte, bom, agora é fácil, é só fazer uma regra de 3, né? 1 litro de água, 20.000 gotas.
1,3 trilhão de litros, quantas gotas será? Eu fiquei com medo de ficar maluco e larguei o negócio lá do jeito que estava. Se alguém tiver coragem depois de fazer a conta, fica aí a dica para você. Mas o que o texto está querendo dizer? Deus pega o Índico, o Pacífico e o Atlântico e Ele coloca na palma da sua mão. O que Ele está querendo dizer com isso? Você entende o meu tamanho? Você consegue compreender a minha magnitude, a minha magnificência, quão gigante eu sou? Além disso, o texto também diz que com um palmo, Ele definiu os limites do céu. Eu imagino bem essa cena aí, quando o texto trata da forma como trata essa passagem. Porque o céu ali não é o universo, é a atmosfera do globo terrestre. Então o que eu imagino é exatamente Deus assim com o palmo moldando o nosso globo. Essa é a ideia da passagem. Novamente eu fui lá dar uma pesquisada e eu descobri que a circunferência do globo terrestre é de 40 mil quilômetros. 1 metro corresponde a 4,37 palmos. E aí, nesse daqui, eu tive coragem de fazer o cálculo. Se um dia você quiser saber, medir o planeta Terra, ou a atmosfera do planeta Terra em palmos, você precisará de 134.978.000 palmos para completar a circunferência do planeta Terra. Aí a Bíblia diz que Deus, com a sua mão, com a palma da sua mão, Ele estabeleceu limites para o globo terrestre. Deus é soberano, Deus é majestoso. O texto ainda segue também dizendo que Ele pesa os montes com balanças da mão. Imagina Deus pegando o Everest como você pega uma pinça, assim, ó. Deus pega o Everest e Ele pesa lá 1 grama, mais ou menos o que pesa para Deus. Deus é soberano, Deus é gigante, Deus é imenso, Deus é majestoso, Deus é digno de glória, de honra, de louvor, de reverência, porque o nosso Deus é o soberano e todo-poderoso, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Além disso, voltando lá para Isaías, quando Deus declara a sua soberania na criação, Ele vai agora declarar em seguida a sua soberania na história. E lá nos versículos 15, eu estou correndo um pouquinho porque eu quero chegar no último, que é o terceiro que nós vamos analisar. Isaías 40, versículo 15 diz: na verdade, as nações são como a gota que sobra no balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Aí vamos lá, versículo 23 e 24. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mas eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles, e eles murcham, um redemoinho os leva como palha. Então, para o Senhor, os reis, pensa na pessoa mais poderosa do mundo aí que você quiser. Pessoa mais rica, mais poderosa, pomposa do planeta Terra. Sabe o que Deus faz? Ele coloca, e na hora que Ele quiser tirar, Ele faz assim, ó. Acabou. Porque para o Senhor, nós não passamos de a gota que sobra dentro de um balde. Como gafanhotos, diz a Bíblia. Pequenos demais diante da majestade dEle. Isaías mostra claramente que Deus é o soberano da história. E Deus não é só o soberano da história da igreja. Deus é o soberano da história do mundo e de todo o universo. Tanto que se você ler o livro de Isaías, ele não profetiza ali para o povo de Israel. Ele profetiza para a Filístia, ele profetiza para os elamitas, para os babilônicos, os arábios, os egípcios. O que ele quer dizer com isso? Eu estou no controle da história do mundo. E ainda que pareça que as coisas estão fugindo do meu controle, eu sou o soberano de todas as coisas. Sabe, tem um autor que é o Schwantz, no livro O Significado Bíblico da História. Era um livro publicado pela CPB, infelizmente a gente não tem mais essa joia. É um livro fantástico para quem é da área de história, então é fenomenal. Ele diz assim, que a história é a criação do homem, mas ela está sob a direção de quem? De Deus. Para você entender talvez isso um pouco melhor, é como uma orquestra. Nós temos aqui uma orquestra. Aqui a gente não tem exatamente um maestro, mas na orquestra quem toca a música são os instrumentistas. São eles que vão fazer a música ser tocada.
mas os instrumentistas, eles são conduzidos maestro. É o maestro que dá o tom, é o maestro que coordena, é o maestro que manda tudo. Portanto, na história do universo, nós fazemos história, mas nós fazemos história pela coordenação e soberania e majestade do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu sou da área de história, ainda não concluí o estudo, mas na visão historiográfica, quando os historiadores veem algo que não tem explicação, eles dizem que é casualidade. Por exemplo, o Império Romano, ele passa a se tornar um império de fato, com o primeiro imperador chamado Otávio Augusto. E o interessante é que a história da formação do Império Romano, que vem posterior a um triunvirato, ela foi fruto de uma disputa política entre Otávio Augusto e Marco Antônio. Mas Marco Antônio entrou nessa disputa com Otávio Augusto pelos desejos da sua esposa Cleópatra. E aí, sabe por que Marco Antônio se apaixonou por Cleópatra? Por causa do nariz dela, diz a história. Ele gostava tanto da forma do nariz de Cleópatra, que ele se apaixonou por ela. Aí Cleópatra pediu para ele entrar em guerra com Otávio Augusto, e finalmente nessa batalha ele é derrotado e se levanta o Império Romano. Aí os historiadores dizem, se o nariz de Cleópatra não fosse bonito, a história seria outra. O problema é que a história seria a mesma, porque a história não é fruto do nariz de Cleópatra. A história, ela é oriunda da soberania do nosso Deus Todo-Poderoso. E ele disse no livro de Daniel que o Império Romano se tornaria um império. Para muitos historiadores, eles pensam assim, se Napoleão Bonaparte não se atrevesse a lutar com o Duque de Wellington na Batalha de Waterloo, a história seria diferente. A Europa poderia ser uma só nação, um único reino, como era a sua vontade. E aí eles acham que aquilo foi casualidade. Mas mal sabem eles que Deus, na sua soberania, já havia profetizado no livro de Daniel, através da estátua, que a Europa nunca seria unificada. Assim sendo, o que se cumpre nesse mundo não é a vontade do homem, mas é a vontade de Deus. Avançando um pouquinho para a gente chegar aqui ao final, nós poderíamos citar muitos exemplos bíblicos. Por exemplo, a ida de José para o Egito. José reconhece claramente que foi a vontade de Deus que ele fosse para lá. Não foi casualidade, não foram os seus irmãos que o venderam apenas. Deus tinha um plano. E entre os versículos 5 até o 9, Moisés faz questão de repetir 4 vezes que Deus tinha um plano com aquela história. O que a Bíblia mostra com isso? Não importa o que você esteja passando, não importa onde você esteja, quão grandes sejam as dificuldades da sua vida, se você permitir, a sua vida será apenas o cumprimento da soberana vontade de Deus. E é isso que aconteceu na história de José. Por fim, para nós irmos para o terceiro e último atuação de Deus, da soberania de Deus, o autor aqui diz o seguinte: o cristão vê as contingências e acidentes da história com a trama e a dura do pano que Deus, em sua providência ou soberania, está tecendo. E por fim, Ellen White, em meio a lutas e tumultos das nações, aquele que se assenta sobre querubins ainda guia os negócios da terra. Homens e nações estão sendo hoje testados pelo prumo na mão daquele que não erra. Todos estão, por sua própria escolha, decidindo o seu destino. E Deus está superintendendo a tudo para a realização dos seus propósitos. Eu gostaria de comentar um pouco mais sobre esse texto, mas o nosso tempo já está bastante avançado. E eu quero entrar nesse daqui. Esse aspecto da soberania de Deus, que seguramente é o mais difícil da gente entender, queridos. Volta lá para Isaías capítulo 40 e leia comigo o verso 27. Isaías capítulo 40, verso 27. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Eu acredito que de todas as da soberania de Deus, a mais difícil da gente aceitar, a mais difícil da nossa mente assimilar, é Deus sendo soberano no sofrimento humano. Por mais que, como esse autor
presbiteriano conclua dizendo ali que o próprio mal, ele está atado sob a soberania de Deus, isso talvez ainda complique mais a história. Muitas vezes na nossa teologia, nós tentamos usar argumentos lógicos e muitas vezes humanos para exemplificar, para justificar as ações soberanas de Deus no sofrimento da humanidade. E aí nós tentamos chegar às pessoas dizendo assim, olha, na verdade não é Deus o responsável pelo mal, porque o mal é oriundo de Satanás, então Deus não tem culpa, é o diabo que atua com a maldade na vida dos seres humanos. Mas espera lá, queridos, se você está diante de uma criança, essa criança está brincando com uma moeda na boca, e você vê aquilo, e você não faz nada, chega um momento que essa criança engole a moeda, e ela se afoga, e ela chega até o ponto de morrer, e você não faz. Você tem ou não tem responsabilidade naquele problema que a criança enfrenta? Com certeza tem. Deus não é o criador do mal, mas a Bíblia mostra claramente que Deus permite a maldade, o sofrimento e muitas coisas que nós passamos aqui na terra. Quando você olha só, a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, Jó era um homem fiel a Deus, Jó era um homem reto, ele era um homem tão santo, que a Bíblia diz que ele oferecia culto a Deus por sua família todos os dias. Jó passa por um dilema profundo, a vida de Jó da noite para o dia vira uma desgraça. Jó perde tudo, perde os bens, perde a família, perde o filho, perde inclusive o apoio da esposa, que manda ele amaldiçoar Deus e morrer, em outras palavras dizendo, para que adianta teu Deus? Na hora que você mais precisa dele, ele te abandona e não te ajuda. E quando os amigos de Jó vêm ajudá-lo, eles usam da nossa teologia que não é nada bíblica. Jó, você deve ter algum pecado, Jó. Porque a pessoa só sofre quando ela peca. Tem igrejas hoje que colocam no slogan da sua igreja, pare de sofrer. Como se o sofrimento fosse um problema. Como se sofrimento fosse evidência da ausência de Deus na vida da pessoa. E aí Jó vai sofrer. E quando ele precisa do apoio das pessoas, todo mundo. E então a Bíblia diz que até o capítulo 38, Jó começa a clamar a Deus. Jó chega a dizer assim, se um tribunal fosse armado, eu me assentaria diante de Deus, e eu defenderia a minha causa, e mostraria para Deus, eu não mereço passar pelo que eu estou passando, Senhor. Só que até o versículo 38, Deus permanece num silêncio profundo, e não fala nenhum A para Jó. E aí no capítulo 38, quando nós esperávamos que Deus aparecesse para Jó, dizendo assim, Jó, vem aqui meu querido filho, olha Jó, estava acontecendo uma situação drástica no reino dos céus, o diabo disse que você só me adorava, porque eu lhe abençoava, então eu tinha que mostrar para ele que no fundo você era fiel a Deus, só que não foi isso que Deus fez. Quando Deus aparece para Jó, ele diz assim, Jó, é o seguinte, cala sua boca agora, eu vou te perguntar e você vai me responder. Aí quando você vai para a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, é outra coisa. 3 jovens, fiéis a Deus na Babilônia, resultado disso, fornalha de fogo. Eles entram no fogo, e Deus os protege ali, Deus não permite que eles sofram, Deus os guarda. O milagre foi tão grande, que a Bíblia diz que a única coisa que queimou dos 3 jovens na fornalha, foi a corda que amarrava a mão deles. E aí eu vejo essas histórias e me pergunto, por que que para algumas pessoas Deus livra e para outras Ele não livra? Por que pessoas têm que passar pela sombra do vale da morte e outras não passam pelo vale? No ano passado, eu estava em Passo Fundo, pregando numa igreja, fazendo uma meia semana de oração. Sábado de manhã, estou indo para a igreja e recebo o sogro, Jefferson. O pessoal, era o grupo da família, orem pelo Orley. Orley, um jovem de 20 e poucos anos, membro da igreja adventista do Fazendinho. Um jovem simples.
muito bom de coração, vocês não têm ideia. Meu sogro pediu oração porque ele tinha saído sexta-feira para casa até sábado de manhã. E meu sogro nem foi para o culto aquele dia. Ele saiu, foi atrás do Orley, começou a rodar algumas regiões de Curitiba atrás dele. E ele descobriu que quando o Orley estava voltando para casa, a cerca de 3 quilômetros, 5 quilômetros da sua casa, um carro, vindo da outra direção, ele estava de moto, atravessa ali o canteiro, dá de frente com ele, e ele morre imediatamente na BR. E eu vi aquela mensagem dizendo, família, o Orley morreu. E naquele momento eu olhei para a mensagem e me perguntei, por que, Senhor? Pessoa que não presta nesse mundo, tanta pessoa má, tanta pessoa ruim, que maquina maldade no seu coração. Por que o Senhor permitiu que o Orley morresse, Senhor? Por que esse jovem? Casou faz pouco tempo, jovem tão bom. E aí, é mais difícil, meu cunhado está aqui dentro da igreja hoje. E o meu cunhado, quando ele era um ímpio, profano, não era digno da misericórdia de Deus, mas porque ele tinha uma família que orava para ele, eu já contei para algumas pessoas aqui na igreja esse testemunho. Quando ele estava voltando do litoral do Paraná, vindo para Curitiba, um anjo dele por cerca de 50 quilômetros. Ele não se lembra de nada da viagem, embriagado, não era digno da misericórdia de Deus. E aí o Senhor vai e dirige o carro para ele, guarda ele, protege ele, louvado seja Deus, hoje ele está batizado na igreja. Mas outras pessoas não são assim. O Brenner, por exemplo, o Brenner Novaes, segundo ano de teologia no NASP, em Engenheiro Coelho, no ano passado. O pai dele voltando, que também é pastor da igreja, família Novaes, voltando, parecia que faziam 2 dias, tinham ido assistir o enterro do próprio pai, do avô do Brenner. E aí no meio da viagem o carro capota. O Brenner, no bom, menino de Deus também, morreu ali. E aí por que Deus livra uns e outros ele não livra? Por que o Senhor, ele escolhe alguns para salvar, para proteger? Lá no Água Verde, por exemplo, nós temos a história de uma criança, passou até no Provai Verde, onde o pai e a mãe oraram, a criança de morrer e a criança foi curada. E por que aqui dentro da igreja hoje, tem pessoas que oraram pelos seus filhos e seus filhos morreram? Eu acho que a maior dor de um ser humano é quando o caixão que vai ser enterrado, ele é pequenininho, né? Por que Deus age assim, irmãos? Por que Deus age? Por que aqui dentro hoje tem pessoas que nasceram numa família boa? Você teve a oportunidade de ver um pai e uma mãe, você não escolheu, foi Deus que te colocou na tua família. Você nasceu numa boa família, bom exemplo de pai e de mãe. Outros aqui, família desestruturada. Você não teve um pai dentro de casa, não teve um bom exemplo do que é uma família. Por que Deus age dessa maneira? Sabe qual é a resposta que eu tenho para você nessa manhã? É que a soberania de Deus no sofrimento não tem explicação nenhuma. Deus é soberano e Ele faz o que Ele quiser e como Ele quiser. E o único consolo que eu encontro dentro das Escrituras é saber que sim, alguns que estão aqui hoje ainda nem enfrentaram os piores dias da sua vida. Alguns aqui vão passar pelo luto. Alguns aqui vão ficar enfermos. Alguns vão enfrentar desgraça na vida. E a promessa que Deus faz é a seguinte: que quando você estiver sofrendo, quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, sabe o que Ele promete? Ele não vai deixar você passar sozinho. Essa é a promessa de Deus. Deus, na sua soberania, não diz para você tentar entender a frase de um pastor adventista aqui. Ele diz assim: se você sabe quem Deus é, você não precisa compreender tudo o que Ele faz. Isso é a soberania de Deus. Eu não vou entender. Para mim as ações de Deus são inexplicáveis. Quando eu reconheço a soberania de Deus, eu me submeto. E quando lá no reino dos céus, a Bíblia diz que Ele enxugará do olho toda lágrima, possivelmente Deus explicará o inexplicável para cada um daqueles que estão aqui nessa manhã. Eu quero terminar a mensagem fazendo uma igreja. E eu tenho 2 apelos aqui. O primeiro, eu gostaria de convidar para ficar de pé aqueles que aqui nessa manhã querem, diante do universo,
reconhecer a soberania de Deus na sua vida. Se você reconhece a soberania de Deus na sua vida e você está disposto a deixar que Ele seja soberano toda a sua trajetória, se coloque de pé agora, por gentileza. Meu segundo apelo, ele é um pouco mais particular, porque eu quero orar por essas pessoas aqui. É hoje que dentro desse dilema da soberania de Deus no sofrimento, onde Deus pergunta para você, olha, por que você se queixa? Por que você está sofrendo? Em outras palavras, olha o meu tamanho. Eu posso consolar você, eu posso fortalecer você. Mas se tem alguém aqui dentro hoje que tem um dilema profundo na sua vida, coisas que aconteceram com você ou que estão acontecendo, para as quais você não tem resposta. Mas hoje, eu quero te convidar para vir aqui à frente, porque eu quero fazer uma oração muito especial. Se você está disposto a dizer para o Senhor assim, Senhor, eu hoje entendi que eu não preciso entender nada sobre a sua vontade na minha vida. E por mais que isso me doa, por mais que isso me faça derramar lágrimas, eu quero dizer para o Senhor, permaneça sendo soberano na minha vida. Porque quando Cristo vier, eu quero me assentar no colo de Jesus e pedir para Ele me explicar aquilo que aqui nessa terra eu não pude entender. Nós temos alguém aqui hoje que quer vir aqui. Eu quero fazer uma oração muito especial por esse seu coração, talvez ferido, pelas faltas de explicações que você tenha para algumas coisas na sua vida. Pode vir aqui à frente. Quero fazer uma oração por vocês. O ano está começando e nada melhor do que entregando a nossa vida para que Deus seja o soberano dela. Venham, irmãos. Eu não estou chamando vocês para virem até mim, mas é para que venham na presença desse Deus soberano. Podem vir. Enquanto vocês vêm, eu quero... Quando um pregador, ele convida a igreja para tomar uma atitude física em um apelo, isso não é capricho do pregador. Nosso objetivo não é ver aqui a frente cheia de pessoas. É porque no grande conflito entre o bem e o mal, embora Deus saiba o que vai dentro dos céus, não sabe. E nem os anjos sabem. Então quando um pregador pede para você tomar uma decisão, é para que os anjos vejam a sua decisão. E nesse momento o teu anjo vai voar até o reino dos céus, de todos que estão aqui. E ele vai registrar no seu livro da vida. E a partir de hoje Deus vai fazer o impossível para que se cumpra a vontade de um de vocês. Há mais alguém? O convite é para vir aqui à frente. Mais alguém que quer vir aqui entregar o seu coração, a sua aflição, a sua luta, a sua angústia diante desse Deus. Pode vir, ainda dá tempo. Amém. Amém. Quero convidar a igreja para fechar os olhos. E você vai fazer uma oração agora. Uma oração de 20 segundos. E você vai dizer para Deus o que dói. Dizer para Ele que você não precisa de explicação. Mas que você espera o amparo e o conforto dEle. Até que Jesus Cristo venha. E para os demais, se entreguem a Ele reconhecendo a sua soberania. 20 segundos. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Pai, nós estamos aqui no silêncio desse local. Na calma, lágrimas estão sendo derramadas, Senhor. Lágrimas de dor, lágrimas de sofrimento, lágrimas que só o Senhor sabem o que elas custam ou custaram. Mas nessa manhã eu quero pedir a presença do Deus aqui nesse templo. E que o Senhor estenda a tua mão, a mão que cabe os oceanos, para que o Senhor recolha cada uma dessas lágrimas que estão sendo derramadas. E que naquele grande dia, quando o Senhor vier, nas nuvens dos céus em poder e de uma vez por todas, para todo sempre, o Senhor seque a lágrima dos nossos olhos para que nunca mais choremos pelo sofrimento, Senhor.
Eu oro pela tua igreja. Peço que o Senhor seja o soberano da minha vida. Que o Senhor, a partir de agora, penetre o nosso guarda-roupa. Que o Senhor penetre a nossa televisão. Que o Senhor entre no nosso quarto, no nosso celular. Que o Senhor entre em cada área da nossa vida e determine para nós aquilo que te agrada. E derrame sobre o Espírito Santo para lutarmos contra tudo que desagrada ao Senhor na nossa trajetória. Senhor Deus, nós estamos aqui de pé hoje porque nós estamos dizendo: Senhor, seja o soberano da nossa vida e da nossa história. Mas de maneira mais especial ainda, eu oro preciosos que estão aqui à frente, que o Senhor os console, que esse braço forte se estenda para lhes ajudar, e que no momento da dor e do sofrimento, que quando a fé desfalecer, que a tua mão se estenda, e que eles sejam levantados pela tua soberania, e da sombra da morte, que eles passem sendo carregados pelo Senhor Deus dos exércitos, e que nada, nem que o céu caia sobre a cabeça deles e sobre a minha cabeça, que nada nos faça desacreditar que o Senhor é todo-poderoso e o soberano de coisas do universo. Cuida de nós, Pai, e seja o soberano da nossa vida nesse ano de 2019. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém, Senhor Deus.